Valendo R$1 milhão. Quais foram as 10 maiores pontuações da história do Cartola? Se eu te fizesse essa pergunta, você saberia? Você acertaria e seria o novo milionário do Brasil? Acho que não, né? Ao longo dos próximos dias, nós estaremos relembrando as grandes histórias do Brasileirão da última década, traçando uma linha do tempo de 2010 até 2020. E claro, trazendo todas as curiosidades do Cartola em cada ano. Começamos hoje com os anos 2010 e 2011. Será que você lembra tudo o que aconteceu? Você já escalou Ronaldo Fenômeno, Conca, Neymar, Jonas e o Louco Abreu? Você viu o gol de Puskás do Neymar? E a segunda maior goleada da história de um clássico? Se você não viu ou você não lembra, você vai ver tudo isso agora, nesse episódio da nossa série. Então vamos começar com estilo, né? Solta a vinheta. Os anos 2000 foram finalizados em grande estilo. O Império do Amor levou o Flamengo ao título de 2009. Na última rodada, com Inter, São Paulo e Palmeiras chegando na disputa até o final. E em 2010, o título também só foi decidido na 38ª rodada. Emoção até o final. A disputa pela taça ficou entre Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Dá uma olhada aí nessa escalação da 37ª rodada do campeonato de 2010. É isso aí, já existia Cartola nessa época, olha que legal. Mas calma, né? Não vamos com tanta sede ao pote. Vamos começar da primeira rodada de 2010. O Avaí, que em 2009 tinha feito uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, terminando em 6º lugar, começou o campeonato de 2010 metendo incríveis 6-1 no Grêmio Prudente. Quem aproveitou o embalo do Avaí contra o fraco Grêmio Prudente escalou o zagueiro Emerson e levou para casa incríveis 29,3 pontos logo na primeira rodada. Imagina só, a temporada tá começando, você vai lá e escala um zagueiro do Avaí e ele faz 29,3 pontos. Meu Deus, que mitada! Os jogos do Avaí nesse ano eram sempre sinônimos de grandes pontuações no Cartola. Afinal, o time aplicou diversas goleadas no Ceará, no Goiás, só que fora de Santa Catarina, o Avaí sofreu um pouco. Levou duros golpes contra o Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Guarani e também Vitória. O Avaí naquele ano terminou em 15º colocado, foi um grande drama para a torcida. Eu tô de saco cheio. Sua vítima na primeira rodada, o Grêmio Prudente, protagonizou um dos momentos mais sublimes da história do Cartola FC. Com 3 gols, uma assistência, uma bola na trave e várias finalizações, o Jonas, centroavante do Grêmio, bateu o recorde de pontos do Cartola na época. Ele fez incríveis 36,4 pontos. Imagina só, você escala ali um centroavante que faz 36 pontos. Meu Deus, que mitada, né? Em 2010, essa aí foi a maior pontuação da história do Cartola. Bateu todos os recordes. Inclusive, essa marca foi passada em 2011 por um menino que você provavelmente conhece. Mas isso aí é pra depois. Até hoje, o Jonas carrega a marca de 3ª maior pontuação da história do Cartola. Olha que legal. A reta final do atacante foi incrível. Ele era fixo em todas as escalações do Cartola e liderou o Grêmio com 23 gols, fazendo da equipe a maior goleadora do campeonato. Mas os gaúchos não tiveram forças o suficiente para disputar o título, acabando em uma honrada 4ª colocação. E do Shrank, você lembra do Shrank? Calma, não é o Shrek que eu tô falando, é do Shrank. O jogador com um dos nomes mais legais que já pisaram aqui no território brasileiro. Ele teve seu momento de brilho pelo Vitória, em confronto contra o Atlético Mineiro, fazendo incríveis 28,2 pontos. Nessa rodada, o Shrank fez um baita hat-trick. O Shrank e seu ótimo desempenho não evitou o rebaixamento do Vitória. Aliás, em 2010 foi um ano com muitos hat-tricks. Tivemos o Dagoberto contra o Grêmio também fazendo um hat-trick. O atacante São Paulino nesse jogo anotou incríveis 28,2 pontos. E também tivemos o Elias contra o Palmeiras. Mas não é aquele Elias, né? Não é o Elias, é um outro Elias. Ficou confuso? Pera aí. Isso, esse Elias. O Elias do Atlético Goianiense. Zé Love do Santos, Ricardo Oliveira do São Paulo, Obina e o menino Ney dos Santos. O atacante Caio do Avaí
fecharam a lista dessa temporada. E aí, em 2010, você escalou algum deles? Eu não sei se você reparou aqui, mas eu falei menino Ney. Em 2010 o Neymar já estava no Cartola. Ó o menino bonito aí, esse jogava, hein? Ou você era aquele cartoleiro que só escalava com um assistente técnico? Sabia que existiu isso? Pois é, em 2010 existiu assistente técnico no Cartola FC. O assistente tinha uma bela função. Vamos supor que você tenha escalado o centroavante titular do São Paulo no seu time do Cartola. Se chegasse na hora do jogo e o centroavante não jogasse e entrasse o reserva, por exemplo, o assistente técnico substituiria automaticamente para você. Então vamos supor que você escalou ali o Dagoberto, mas quem jogou foi um menino da base chamado Fabinho. Automaticamente o Cartola substituiria o Dagoberto pelo Fabinho no seu time, independente da pontuação que o Fabinho fosse fazer. E é impossível falar de 2010 sem lembrar daquele cara, né? Ronaldo Fenômeno. O Campeonato Brasileiro daquele ano terminaria com a alcunha de ser o último Brasileirão do maior centroavante brasileiro de todos os tempos. Se você acha que o Romário foi melhor que o Ronaldo, comenta aqui embaixo, mas pra mim não tem nem discussão. Ronaldo Fenômeno foi o melhor centroavante da história do Brasil. Apesar da grandeza, o campeonato de Ronaldo Fenômeno não foi lá essas coisas, e ele acabou a competição com apenas 6 gols marcados. Um a menos do que o Elias. Agora é o Elias. Elias. Esse Elias era o típico jogador que dava pra escalar pensando em roubada de bola, e também era um cara bem ofensivo no Cartola. O jogador cresceu nas temporadas seguintes, mas em 2010 a gente já conseguia ter um gostinho do que vinha por aí. Era um ótimo jogador e baita promissor. Mas o verdadeiro craque desse time do Corinthians de 2010 era o Bruno César. Bruno César foi artilheiro do Corinthians com 14 gols. Ele foi o terceiro maior marcador da competição e presença constante em qualquer time do Cartola. Basicamente ele era um dos atacantes-chave, né? Todo mundo escalava ele. Toda rodada, Bruno César tava lá. Bruno César e Jonas, já tava assim. O Corinthians teve um campeonato regular por boa parte do tempo, mas não em todo o campeonato. Ele foi líder da segunda até a 9ª rodada. Porém, os paulistas viram o Fluminense chegar de mansinho e assumir a ponta por quase todo o campeonato. O Corinthians ainda recuperou a ponta, tentou brigar até o fim pelo título, mas no final, o Fluminense foi o campeão. Outro time que deu um grande destaque em 2010 foi o Cruzeiro. Era um baita time, um time muito equilibrado. Se por um lado o Cruzeiro não tinha um centroavante fixo pra gente escalar no Cartola, haviam ótimos jogadores no elenco que dava pra escalar de olhos fechados que você sabia que iriam mitar. Thiago Ribeiro, Wellington Paulista, Kleber e, claro, o Montijo. O Cruzeiro foi a terceira força do campeonato de 2010. Liderado pelo goleiro Fábio em seu auge. O time foi treinado por Adilson Batista e também por Cuca. Um jogo marcado por diversos erros de arbitragem e a equipe do Cruzeiro saindo do campo. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Foi um jogo muito polêmico para a época. E essa derrota ajudou muito o Corinthians no título e acabou tirando o Cruzeiro da briga. Inclusive, em uma entrevista depois do jogo, o Cuca disse que abandonaria o futebol depois desse jogo. O técnico Muricy Ramalho foi o grande nome do Fluminense em 2010. Chegando a recusar até a seleção brasileira naquele ano. Olha só, o cara recusou a seleção. Imagina. Sério? Dentro de campo e das escalações dos nossos times no Cartola, o famoso Conca foi um professor dentro das 4 linhas. O camisa 10 clássico dos cariocas fez uma temporada inesquecível e foi eleito o melhor jogador do Brasileirão, com 9 gols e incríveis 18 assistências. O argentino fez a alegria dos cartoleiros que escalavam ele. Além disso, ele também se transformou num ídolo carioca. Fala aí, Conca! O Fred nesse ano foi uma grande esperança dos cartoleiros, mas decepcionou. Ele terminou a competição com apenas 5 gols marcados em apenas 14 jogos disputados. Sofreu muito com lesões e também teve sua titularidade contestada até o fim do campeonato. Inclusive, no jogo que deu o título para o Fluminense, o Fred foi substituído. Mas quem liga para título brasileiro quando você se torna o maior pontuador do Brasil no Cartola? Glauciano Pacote, do Celestial FC, foi o campeão do Cartola em 2010. A média de pontos dele foi incrível, 84,91. E ele acabou o ano fazendo mais de 3.200 pontos, uma pontuação muito alta.
Para você ter noção, no ano seguinte, né, em 2011, a média foi muito menor. Alisson Miguel da Silva, com seu time Toca do Urso, teve uma média de 75,89 pontos em 2011. Aí você vai me perguntar, João, isso significa que o ano de 2011 foi pior que o ano de 2010? Não, nada a ver. Não tem como você ter um campeonato com 4 gigantes do futebol brasileiro protagonizando 2 jogos com 9 gols cada e dizer que a competição não teve emoção. Muitíssimo pelo contrário, teve a confirmação de Neymar como futuro craque, Ronaldinho Gaúcho dando show em território brasileiro, Tite justificando seu posto de maior treinador brasileiro da década, teve o Fred e o Borges disputando artilharia com mais de 20 gols no campeonato. Teve muita coisa nesse campeonato de 2011 e eu separei os melhores momentos para você. No dia 27 de julho de 2011, estava agendado apenas mais um confronto que valeria 3 pontinhos no campeonato. Mas a grandeza do Brasileirão se esconde nos detalhes, e o espetáculo nos reservou um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Esse jogo eu assisti ao vivo e eu posso te dizer, foi emoção do começo ao fim. A partida começou com um verdadeiro show do Santos, liderado por Neymar e uma ótima participação do artilheiro Borges. O menino da Vila, que vestia a camisa 10 da seleção brasileira, fez um gol antológico que o estampou na capa de diversos jornais internacionais e o fez vencer o prêmio Puskás. Nesse ano o Neymar foi campeão do prêmio Puskás. Ele fez esse golaço nesse jogo aqui contra o Flamengo. Para você que não sabe o que é Puskás, basicamente o Neymar fez o gol mais bonito do ano, no mundo inteiro. Tá? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Foi o gol mais bonito de todos, do futebol todo, foi do Neymar. E detalhe, né? Se num lado a gente tinha o futuro do futebol brasileiro, no outro a gente tinha uma realidade, uma história, né? Um ídolo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho que inclusive fez o time do Flamengo acordar ainda no primeiro tempo e ajudou o time a virar o jogo e levar o Flamengo à vitória em pleno Pacaembu. Esse jogo realmente o ingresso você teria que pagar umas 3 vezes de novo, porque valeu cada centavo para entrar. Você já jogava cartola nessa época? Você escalou o Neymar nesse jogo, o Ronaldinho, Borges? Comenta aqui embaixo. Ou se você conhece alguém, manda esse vídeo para ele. Afinal de contas, ele fez história junto com essa galera aqui no Cartola. Mas se o papo é falar de pontuação histórica no Cartola, vamos para mais uma. Fred, o Fred, Dom Fredon, o rei dos memes. O atacante do Fluminense anotou um poker nesse jogo. Para quem não sabe o que é poker, é quando o jogador faz 4 gols em uma partida. O Fred ajudou o Fluminense a sair vitorioso nesse jogo. Um jogo com muita emoção, muitas viradas e o Fred mitando no Cartola. Nesse jogo, para você ter uma noção, o Fred fez 35,9 pontos. Que mitada, né? Ele quase chegou à marca do Jonas, que em 2010 tinha batido o recorde. E até hoje, essa marca do Fred é a 4ª maior pontuação do Cartola na história. Mas uma curiosidade, o Fred não foi o primeiro jogador que marcou um poker no Campeonato Brasileiro de 2011. Na verdade, a gente vai falar agora de um menino chamado Neymar. Ele, o então menino Ney, fez os 4 gols da vitória do Santos em pleno Pacaembu contra o Atlético Paranaense. Nesse jogo, o Neymar finalmente superou o Jonas, fazendo 37,2 pontos. Além do poker, além dos 4 gols, o Neymar sofreu incríveis 10 faltas, o que rendeu para ele 5 pontos no Cartola. Além disso, o Neymar também fez 2 roubadas de bola, que na época valia 3,4 cada roubada, então valia muito mais do que hoje em dia. E para você ter noção de quão alta foi essa marca do Neymar em 2011, que essa marca só foi batida no fim da década. Isso é assunto para outro vídeo. Em um universo competitivo, a matemática é básica. A alegria de uns é tristeza de outros. 6 rodadas depois do Neymar bater o recorde de se tornar o maior pontuador da história do Cartola, a gente teve um lado negativo. Em um belo jogo, teve um zagueiro que fez incríveis menos 13,50. É isso mesmo, menos 13,50. Em vez de ele ganhar a ponta, ele perdeu e ainda perdeu 13. O zagueiro Gum conseguiu fazer essa proeza. O Gum nesse jogo ele fez um gol contra, depois ele tomou um amarelo e depois ele foi expulso do campo. Meu Deus, ele fez tudo que não podia, tudo. É realmente uma noite para esquecer. O jogador foi conhecido pelo seu bom cabeceio e viveu altos e baixos com a camisa do Fluminense. E com certeza essa aí foi a pior atuação do Gum com a camisa do Fluminense, hein? Pelo amor de Deus. E falando sobre a alegria de uns e tristeza de outros, vamos ao grande retrato desse fenômeno.
na 38ª rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. A CBF optou por colocar todos os clássicos nessa rodada. E então o Atlético Mineiro tinha uma leve missão de enfrentar o Cruzeiro. Só que não era só isso. Se o Galo vencesse o Cruzeiro e dependendo dos resultados, o Cruzeiro seria rebaixado para a Série B. Imagina a motivação que o Galo entrou no jogo, animado pra caramba pra vencer e torcer para que o Cruzeiro seja rebaixado, seu principal rival. Só que na verdade não foi bem isso que aconteceu. Talvez a torcida do Galo e a torcida do Cruzeiro se lembrem. Nesse jogo o Cruzeiro venceu o Galo por incríveis 6-1. É sério, o Galo tinha chance de rebaixar o Cruzeiro, mas parece que quem estava sendo rebaixado era o Galo. O Cruzeiro entrou muito bem motivado, com vontade de vencer, enquanto o Galo andava em campo. E essa goleada foi histórica, o Cruzeiro meteu 6-1, não foi rebaixado e o Galo ainda passou vergonha na última rodada. Imagina só o cartoleiro que escalou o goleiro do Galo. Antes do jogo o Galo era super favorito, tudo indicava uma vitória do Galo sem sofrer gols. E aí alguém foi lá no Cartola e teve a brilhante ideia de escalar o Renan Ribeiro, o goleiro do Galo. E ele teve a segunda pior pontuação da história do Cartola, ele fez incríveis -12. -12. Ele tomou 6 gols e fez -12. Histórico. Só que ruim, né? Imagina só, você escala o Gum em uma rodada e logo depois escala também o Renan. Olha o tanto de ponto que o cara perdeu escalando os dois. Meu Deus, que prejuízo. O título da Copa do Brasil de 2011 pode ter custado o título do Brasileirão. Isso porque o Vasco passou boa parte da competição com um olho em cada taça, fazendo com que o time não tivesse fôlego para vencer o Corinthians, mesmo após uma arrancada no fim. Diego Souza era o grande cara desse time do Vasco. Usando a camisa 10 do Vasco, Diego Souza já tinha passado por quase todos os grandes times brasileiros, e ele era o grande líder técnico do Vasco, que ainda contava com o goleiro Fernando Praz e o zagueiro Dedé. Inclusive o Fernando Praz era um dos goleiros mais escalados nessa época. Cássio, Fábio e Fernando Praz. Qualquer cartoleiro escalava os três toda rodada. E grande parte desse triunfo do Fernando Praz veio por conta do Dedé, zagueiro do Vasco também na época. O Dedé, nessa época aqui, estava jogando muito, era um dos melhores zagueiros do Brasil. Depois ele foi pro Cruzeiro, teve uma carreira ali com bastante lesões, mas o Dedé sempre foi um ótimo jogador. E de outro lado, a gente tinha um Corinthians, comandado por Tite. Não colecionou bons jogos e foi uma exceção à regra. O time não teve um dos melhores ataques e mesmo assim foi campeão. O segredo da equipe era a defesa e a consistência do meio de campo. O goleiro Cássio teve um ótimo ano aqui e foi o começo pro próximo. Hoje em dia a gente sabe que o Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas em 2011 que começou a sua trajetória nesse time titular. Ele fez ótimas defesas no Campeonato Brasileiro e foi se confirmando cada vez mais como o goleiro titular do Corinthians. Em 2012, por exemplo, ele foi o grande cara da Libertadores e do Mundial. Mas isso começou na temporada passada com diversas defesas no Campeonato Brasileiro. Ao lado do Cássio a gente tinha também o Fábio Santos, vivendo uma ótima fase ali na lateral. O motor do meio de campo daquele time do Corinthians era o Paulinho. Aquele mesmo Paulinho, que em 2018 foi na Copa da Rússia. Excelente defensivamente e elemento surpresa, sempre chegando bem, fazendo bastante finalizações, chutando. Esse era o Paulinho. E em 2012 e 2013 a emoção também foi tão grande como em 2010 e 2011. Para você ter uma noção, teve um jogo que deu título para um time e rebaixou o outro, olha que legal. Teve uma grande homenagem do São Paulo para o Botafogo, tiveram muitos shows de Neymar e Ronaldinho Gaúcho, polêmicas da arbitragem, time sendo rebaixado na justiça, ídolo holandês jogando aqui no Brasil. E além disso, 3 das 10 maiores pontuações no Cartola aconteceram nesses 2 próximos anos. Você lembra quais foram essas 3 pontuações que aconteceram? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do primeiro episódio da nossa série. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixe seu like aqui. A gente se vê amanhã às 20 horas. Bora mitar!